Salve, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Mais um beijinho. Mesmo a igreja estando vazia, sabemos que muitos não têm mesmo compromisso com Deus, que alguns já foram testificados que tem que estar neste lugar, porque eu sou testemunha que Deus testificou para alguns em ficar aqui, mas Deus já tinha levado muito antes a ver essas portas que muitos não iam querer ficar, porque mistério de Deus lá. Ele, antes de abrir, tinha falado, não iam querer ficar. Só que Deus determinou que ficasse. Então, alguns estão no processo por aí. Porque Deus determinou que ficasse aqui, Deus sabe por quê. Amém. O que fala aqui não deve falar tanto em alguns outros lugares. Porque Deus determinou. Então, vamos fazer mais uma oração, glorificando a Deus pela essa oportunidade de estarmos aqui pregando o Evangelho do Senhor Jesus, porque é tremenda responsabilidade. E Deus tem guardado a nossa vida intacta, porque o inimigo, a vontade dele é destruir todos aqueles que são discípulos dele, discipuladores. A vontade do inimigo é destruir mesmo, é jogar seta, é arruinar cada um de nós, é defamar, e Deus tem cuidado, zelado, Deus tem bradado pelas nossas vidas, porque Deus é fiel. E se ele abriu, ele sustenta. Se ele abriu, ele cuida, ele zela. Amém? Amém, Jesus. Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, Rei dos Reis, General, Deus Santo, Deus onipotente, Criador dos céus e da terra, em nome de Jeová. Tu és tremendo, Deus. Tu és o grande eu sou. Tu és, Papai, maravilhoso. Dá-nos, Papai, um coração mais adorador. Dá-nos, Papai, um coração mais cheio de amor, Deus. Como poderemos amar a Deus se não vemos, se não amamos nosso irmão, Papai, cheio de defeito, cheio de pecado como nós mesmos? Como, Senhor, podemos dizer que a palavra está em nós? Como poderemos dizer que de verdade adoramos ao Cristo, se nós somos, papai, muitas vezes hipócritas, não amamos aquele que vemos, porque eles têm defeitos, Senhor, porque eles nos aborrecem, porque eles trazem transtorno para a nossa vida, porque muitas vezes, papai, queremos, papai, te adorar, mas a boca é para fora, é de boca para fora. Pai, estou falando dessa maneira, Senhor, porque a palavra que eu tenho me dado aqui para esta noite é palavra para aqueles que servem em espírito e verdade. É palavra para os escolhidos do Senhor, o Deus Altíssimo. Aqueles que estão em obediência com o Senhor. Papai, mas a palavra também diz sobre aqueles que andam pela carne. A tua palavra que vai te ministrar nesta noite também diz que alguns do nosso meio andam pela carne. E a carne julga, a carne aponta, a carne sente, a carne blasfema, a carne fica furiosa, a carne enraivece, porque é carne. Papai, já nascemos assim, pecadores. Tende compaixão de nós, misericórdia. Converte no Senhor em espírito e verdade. Se essas portas estão abertas, Senhor, é porque é para falar a verdade. E se é para falar a verdade, já estou dizendo, em nome de Jesus. Muitos naquele grande dia falarão em teu nome, profetizei, em teu nome, papai, preguei, mas não poderão entrar pelas portas estreitas, porque não conseguiu amar o seu próximo, não conseguiu amar aqueles que são tortos, pecadores, imundos, não conseguiu amar aqueles que Jesus deu a vida por eles, o nosso próximo. Porque diz a tua palavra, amar a Deus sobre todas as coisas, e a ti, a próxima a ti mesmo. Como poderei amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo meu irmão que eu vejo? Ah, mas ele me aborrece, mas é para amar. Ah, mas ele me dá prejuízo, mas é para amar. Ah, mas fala no meu nome, me calunia, mas é para amar. Senhor, meu Deus Altíssimo, Deus Santo, então cuida dos nossos corações, então som dos nossos corações, e tira todas as trevas que habitam dentro de nós. Coloca aqui um amor, ó Deus querido, um amor perdoador, um amor, papai, restituidor, um amor, papai, consolador, um amor compreensivo, um amor que é capaz, papai, de ajudar os fracos e os oprimidos. Quantas vezes a minha jornada, que tentando salvar alguns, eles tentavam me roubar, tentando salvar alguns, eles tentavam me matar, roubavam desde a vida, roubavam minha casa. Aqueles mesmos que eu tentava salvar, ainda impregnados de malignidade, intentavam contra a minha vida. Mas em momento nenhum Deus mandou parar, em momento nenhum Deus mandou eu desistir, em momento nenhum Deus mandou
outro com legiões de, meu Deus, coisa terrível, que mataram a potestade, mataram 5 bois. As potestades queriam me matar, mataram 5 bois por onde eu passei, tive que correr muito, tive que pedir muito livramento correndo, porque o ungido de Deus, que queria ser o maior bruxo do mundo, aceitou Jesus e hoje é um missionário. Meu Deus, se eu fosse fraca, papai, a ponto de desistir no meio do caminho. Senhor, se olhasse para aquelas pessoas e falasse, não tem jeito, é falso. E se olhasse, Senhor, e falasse, vai ter jeito. Aleluia, Jesus. Pai, Deus me chamou para isso. Deus me chamou para crer, Senhor, Deus querido, que se eu não pregar, pedras pregarão. O Senhor me chamou, papai, para falar a verdade. E se a tua igreja está vazia, Senhor, papai, tu não sabe por quê. Talvez eu tenha pregado pouco. Sei, papai, tem um mistério comigo nessa igreja. Que eu tenho que abrir a boca de verdade, estou abrindo. O Senhor mandou amar os pecadores, porque Jesus veio para os pecadores. O Senhor não mandou acusar e me apontar, então, Senhor Deus, dá um coração novo para cada um de nós. Aleluia. Dá um coração novo, Senhor. Eu evito sim, papai, aqueles que são ungidos. Eu evito sim aqueles que usam tua palavra para destruir, não para edificar. Eu evito, papai, um pouco aqueles que usam tua palavra para bater. Eu evito um pouco, papai, aqueles que usam tua palavra para destruir. Mas quando tu me manda pregar para loucos, quando tu me manda ir para meio de loucos, Senhor, eu vou. Porque o Senhor falou que me coloca com uma testa de ferro. O Senhor me falou que me revestiu com todo poder e toda autoridade. Eu vou para salvar aquele que é pecador. Aleluia. Porque enquanto a vida não é esperança, Saulo era Saulo, um religioso, pecador, matador e assassino. Meu Deus, como que não vai ter chance para os nossos irmãos? Como que não vai ter chance para os nossos irmãos? A chance para aquele irmão que está torto. O Senhor ainda não bateu o martelo. E quando você bate o martelo é visível, ele entra numa tribulação sem fim. É a sua própria mão que abate o homem. Não é o homem que julga, mas é o Senhor que abate o homem. É o Senhor que levanta, é o Senhor que abate. É o Senhor que trata, é o Senhor que conserta a pluma. E é o Senhor que edifica. E que honra aquele que o Senhor escolheu para honrar. Então, Deus querido, que tenhamos a ousadia de te obedecermos, Senhor. A pregar o Evangelho, mas vivermos o Evangelho com amor. Difícil, Senhor, nós estamos conquistando a cada dia um cantinho do nosso coração. A maior conquista é o nosso próprio coração. A maior conquista é a nossa própria conversão. A alma mais importante é a nossa. Porque quem que adianta que é o mundo todo e perder a nossa alma? Lá, não vai. Então nos ajuda, Senhor Deus, a ganharmos a nossa própria alma. Porque muitas vezes estamos convencidos que estamos separados. Mas muitas vezes não, Senhor, não estamos. Muitas vezes falta muita coisa em nós e não somos capazes de enxergar. Porque o nosso eu é muito grande, estamos escondidos atrás dele, não estamos vendo o que de verdade acontece dentro do nosso coração. Sentimentos estranhos que nos rondam, sentimentos estranhos a respeito do nosso próximo. Mas o nosso próximo, Senhor, Deus, é Ele, papai, que vai ser a prova do nosso apostolado. O que nós fizermos para o nosso próximo, papai, é que revela. Papai, é que revela o nosso apostolado. Se verdadeiramente somos apóstolos ou não. Se verdadeiramente somos ministros ou não. É o nosso próximo. O que fiz pelo nosso próximo hoje? O que você fez pelo nosso próximo hoje? O que você tem feito pelo seu próximo a cada dia? Essa é a prova do seu apostolado. Esse é o fruto das suas mãos. É o fruto que tem que ser revelado e que é revelado para aqueles que estão separados por Deus, aqueles que estão verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Eles estão distribuindo sim as bênçãos de Deus, porque não conseguem se conter o amor que Deus deu. Ele não consegue conter a graça e a glória, mas a majestade divina derramada sobre a alma cheia do poder de Deus.
outro é alcançado. Com cura divina, com poder divino. E o outro é alcançado. Aleluia. Pela graça de Deus. Não por mim. Não por você. Mas pela graça que habita em nós. Porque há uma comunhão da minha mente com Cristo, há uma comunhão da tua mente com Cristo. Se é que Cristo habita em nós. Se é que verdadeiramente estamos dando lugar para Cristo. E se Cristo habita em nós, há diferença. Há diferença. Há mudança de caráter. Há mudança de comportamento. Senhor, hoje eu quase fotografei a minha casa arrumada, o prato de comida arrumado com meus filhos em cima da mesa, suco de laranja. Eu quase fotografei, Senhor, porque eu vejo a tua evolução em mim. Eu vejo, papai, eu progredindo a cada dia e sei que isso é a tua glória manifestando na minha vida. Gestos simples que para mim é vitória tremenda. Gestos simples que para muitos é uma coisa normal, aleluia. Mas diante de todas as minhas dificuldades, Senhor, e tantos compromissos que tenho, é difícil dar conta de tudo. Muito difícil. Muitos querem o Senhor, papai, muitos querem a bênção, na verdade, mas não tem compromisso com a tua igreja, não tem compromisso com o teu povo, não tem compromisso, Senhor, de chegar antes do horário, começar a trabalhar, limpar a igreja, cuidar dos zelados daquilo que é teu, cuidar das almas que chegam na porta, receber, amar, perdoar aqueles que aborrecem, aqueles que mentem, enganam, faz falcatrua. Porque o Senhor que vai julgar é Deus, é Jeová. E assim, papai, nesse espírito de oração, papai está bradando dentro de mim, ela está lá, aquela manai, minha alma brada, minha alma, Senhor, está bradando, aleluia. Está bradando pelas almas, Senhor, é o Senhor, Espírito Santo, gemendo pelas almas. Muitas delas não conseguiram entrar nessas portas, as almas que mais precisam ainda não entraram. Papai, traga as almas que necessitam realmente. Senhor, tem muitas almas que estão, papai, brincando de ser crente, mas há almas que choram, Pai, precisamos ser dentro da palavra do Senhor. Traga essas almas. Almas que foram jogadas fora por ministros sem sabedoria. Almas, papai, que estão como Paulo e Roberto. Toma conta daquelas almas, Lorena. Toma conta dessas almas. Ainda não passaram por essa escola. Toma conta, Senhor. Enxuga as lágrimas, Senhor, de serem abandonadas, de serem rejeitadas, como Ezequiel. Toma essas almas em tuas mãos. Toma essas almas em tuas mãos, Senhor. Toma em tuas mãos. Vou passar para a palavra, Senhor, senão eu vou ficar em oração, que minha alma está clamando. Aleluia. Glória a Deus. Abrimos nossa Bíblia no livro de Gálatas, ficamos de pé, em reverência à palavra de Deus, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Exortação a viver segundo o Espírito. Igreja, entendo que vai ser lido. Esforça-te em viver uma vida em Espírito. Porque muitos estão convencidos que estão vivendo, mas não estão. Exortação, ficamos de pé em reverência à palavra de Deus. Mães, ficamos de pé em reverência à palavra de Deus. A cabeça aí, a cabeça. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Amém? Oh Deus, ai Jesus, aleluia. Meu Pai. E Deus está me falando aqui. É que alguns ainda estão sem talento que é necessário. Ainda precisam de buscar o talento supremo, que é o dom do amor. E o amor apaga multidões de pecados. Esse amor perdoador que é capaz de você fazer você um ministro. Que o ministro, ele suporta muita coisa, tem que suportar. Porque ele é luz.
mas ele muitas vezes vive com trevas. Muitos chegam por essas portas para abençoar, mas muitos vêm todos embaraçados, cheios de confusão e preocupação. Mas é para ser amado, é para ser cuidado, é para ser zelado. Como ovelha torta, rebelde, gente carrapicha. E há muito em nós para acrescentar, para a gente chegar nesse estado. Vamos receber essa palavra, vamos viver essa palavra em nome de Jesus. Exortação a viver segundo o Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito. A luta aí, outra luta, né? E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. A carne aqui, ó, as inimizades aqui, ó. Porfias, imulações, iras, pelejas, pessoas ficam pelejando com a vida dela. Pelejando. Deus assina a vitória é naturalmente, ela é desenvolvida, peleja é também da carne. Dissensões, confusões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é... Vamos ver se nós estamos de acordo? Vamos agora fazer uma autoanálise? De verdade. Entra e rasga o coração. Entra, volta para si. Vamos ver se nós estamos no estado de religiosidade de Paulo, ou de Saulo, ou se já nos tornamos Paulo. Já tivemos de verdade um encontro com Deus, ou se nós somos Saulo ainda, um matador, né? De cristão. Mas o fruto do Espírito é, primeira coisa, amor. O amor, né? O amor suporta todas as coisas, 1 Coríntios 3. E o amor apaga multidão de pecados. Guarda isso no coração. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vou voltar a ler. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Só contra essas coisas que não há lei. Porque se estivermos fora do centro da vontade de Deus, há lei. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E aqui, pode sentar que eu vou ler bastante coisa ainda. Pode sentar. E no 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aqui nos dias de hoje, eu nem ouço falar isso aqui, só ouço falar em 10%, que é dízimo. Mas aqui fala em tudo. Aquele que está recebendo instrução, reparte para aquele que está te instruindo, de tudo quanto você tem, reparta com ele. Eu gostaria de ler muita coisa, mas faltam 12 minutos. Exortação, apoio recíproco. Vou ler rapidamente. No 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhais o tal com o espírito de mansidão. Amém? Entendeu? Está entendido? Se alguém
chegar o espírito de ofensa ou qualquer outra coisa, né? Maligna, né? Que a gente seja capaz de o instruir com o espírito cheio de mansidão, pegar a palavra e instruir, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Olha que coisa séria. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Aí que vem. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Isso a gente não vê acontecer de forma nenhuma, né? Nunca nem tinha lido essa palavra assim, de forma que entrasse tanto dentro de mim como entrou hoje. Hoje está diferente aqui. Romanos capítulo 8. Agora vamos ver. Vamos ver que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas vamos saber que há condenação para aqueles que pensam que estão em Cristo Jesus, mas não estão. Que é uma grande maioria. Fazendo oração de feitiçaria, pessoas magoadas, pessoas com rancores, pessoas que não perdoam. Existe um monte de mazelas no eu que não foi trabalhado. Então, pessoas que não foram transformadas pela magnitude do Espírito Santo, pela maravilha do Espírito Santo, pela benignidade do Espírito Santo, pelo amor de Deus Jeová, não se deixaram ser envolvidas pela plenitude do amor de Deus, ainda não estão em Cristo Jesus, mas penso que estão, uma grande maioria. Há uma grande população de crentes nesse estado, mas que a gente hoje venhamos refletir se somos um desses. Isso é bem pessoal, né? Isso é bem pessoal, cada um olha para si mesmo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Volto a dizer, somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Mas se não andarmos no Espírito, a lei do pecado nos alcança e a lei da morte também. Olha que coisa séria. Por isso que é muito doente. Por isso que há muitos passando situações difíceis e temos que nos voltarmos com todo o nosso amor a Deus, que Ele enche o nosso coração com essa armadura santa, que é o amor, que tudo suporta. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a injustiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, nós estamos inclinando mais para quê? Qual está sendo a nossa inclinação? Né? Qual está sendo a nossa inclinação verdadeiramente, sem máscara? Né? Vamos olhar no espelho, vamos olhar para nós mesmos, vamos ir para casa refletindo isso hoje. Porque isso é muito sério. Muitos serão lá de fora, porque ainda não foram convertidos. Não foram. E ai de mim se não falar a verdade, estou eu falando. 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então a inclinação da carne é morte. E a inclinação do Espírito é o quê? E mais o quê? Paz. Vida e paz. Aqui está escrito aqui, ó. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós não conseguimos avaliar o estado da vida, mas a paz dá para avaliar.
estamos em estado de paz? Dá para avaliar. Se geramos paz por onde passamos, se geramos paz em toda oportunidade que nós temos de falar, se estamos em estado de paz, mesmo diante de toda e qualquer atrocidade que possa oferecer a vida, porque o mundo já não é maligno, então o mundo não é maligno, alguma coisa acontece também, de vez em quando, gerada por ele. Mas, mesmo em momentos difíceis, Deus nos gera vida e nos gera paz, se temos o Espírito de Deus. Amém? Amém. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, nós vemos que alguns cristãos, que são o que de Deus? Inimigos. Tá? Alguns falam Senhor, Senhor e estão na igreja. E são inimigos de Deus. Coisa muito séria. Essa palavra pode ter uma igreja lotada. Palavra tremenda. É palavra para a multidão. Passar o DVD daqui. É palavra para a multidão. É palavra para despertar, despertamento, para salvação. Porque se eu estiver enganando, porque o pecado, ele traz um estado de... Esqueci a palavra, a pessoa fica adormecida, cauterizada, entorpecida. O pecado traz um estado de inconsciência. Vamos falar assim. O pecado traz, a pessoa fica num estado até de alegria, e ela pode pecar sem se sentir peso na consciência, porque o pecado naturalmente traz prazer, o pecado naturalmente traz gozo, o pecado é gostoso, é cheiroso, é maravilhoso e não nos incomoda. O pecado só nos incomoda se nós estivermos com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que gera essa incomodação. Ele que nos põe alerta e nos dá a capacidade para negarmos aquilo que a nossa carne quer. Isso é o pecado. Ela quer o fraude, ela quer a mentira, ela quer o engano, ela quer acusar, ela quer vingar, ela quer tudo que Deus não quer. A carne leva à morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Isso aqui nós temos que gravar. Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, mas vai levar em conta o tempo do conhecimento. E nós estamos maduros no tempo do conhecimento. Então agora, se eu quero xingar, não xingo mais. Se eu quero blasfemar, não chamo mais. Se eu quero tocar em alguém, falar de alguém, não falo mais. Não posso falar do meu irmão. Ah, mas ele mentiu, ele roubou, ele matou. Não posso falar. Não posso falar. Porque se eu falar dele, eu estou falando de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus habita nele, sabe por quê? Porque Jesus não desistiu das almas pecadoras. Enquanto a vida há uma esperança. Ah, mas ele é pecador demais, quem vai julgar é Jeová Deus, naquele grande dia, ou quando ele achar que tem que passar justiça na terra, porque ele bate martelo na terra também. Mas é Deus, esse papel é de Deus, porque aqui na terra tem um advogado que vai nos justificar, e vai justificar cada um de nós, e vai justificar o irmão também. Eu não sou perfeita, então vamos supor, de 100 características, 10 características na minha personalidade tem que ser transformada ainda. 10 na do irmão, 10 da minha mãe, irmã, 10 do meu pai, irmão. 10 características. Que se alguém olhar para mim e ver, talvez eu me acusar. Ué, essa irmã não é cristã, não é crente? Ah lá, ó, tô vendo. Vai ver. Porque quem olhou Jesus, que era santo e puro, e viu ele em angústia de morte, chorando, olhou um homem fraco. Será? Será que era fraco? Nem ele aguentou aquelas dores. Nem ele aguentou o peso. Nem ele aguentou a dor. A alma sofria, a pele começou a transpirar em sangue. Foi transformado.
desfigurado. 10% talvez do nosso eu, daquele que é espiritual, não está tão espiritual assim. Alguns 20%, alguns 50%, alguns 90%. Sem transformação. E aqueles que estão 90% sem transformação vai depender do meu testemunho, do meu amor, da minha alegria, da tua alegria, da tua compaixão. Vai depender de você, daquele crente que mente, parar de mentir, aquele crente que amaldiçoa, parar de amaldiçoar. Imagina se eu rebater no mesmo nível, que coisa terrível. Entra na carne. Ele vai me rebater com feitiçaria, eu vou rebater com amor. Vai bater igual um ping-pong esse ano. Ou então uma rede de basquete. Basquete não é? Tênis. Ele manda feitiçaria, eu mando amor. Ele manda, eu põe escudo aqui, manda amor. Ele manda a oração contrária, eu mando amor. Ele manda a palavra contrária, eu mando amor. Tirinha que eu usei. E lá saiu um boato de umas coisas estranhas no meu nome. E eu fiquei sabendo quem falou. Mas ele estava a caminho da casa dela sem saber. Uma missionária. Fui na casa dela, abracei ela e falei, minha irmã, que Deus perdoe todas as nossas iniquidades, a minha e a sua. Que Deus perdoe tudo aquilo que a gente falou, julgou, apontou. Que Deus perdoe todas as coisas que estão dentro de nós, que nós não percebemos que está e que é maligna. Que Deus perdoe, irmã. Que Deus perdoe também. Porque houve uma confusão que gerou a nossa vida, o meu nome é seu nome. Que Deus nos perdoe. E eu, como ministro do Evangelho, te perdoo. E que o Espírito Santo Deus te abrace, que abracei ela. Que o Espírito Santo Deus te abrace. Para perdoá-la, né? Só que ontem fiquei sabendo que a dentadura dela quebrou e ela não está podendo falar. E ela havia feito como uma missionária, falou coisas que não era para falar. E Deus bate o martelo. Porque missionária é para abençoar, pastor é para abençoar, homem de Deus é para abençoar, é para rejeitar os sentimentos ruins, é para rejeitar os pensamentos ruins, é tempo de despertamento, é tempo de mudarmos o nosso caráter. E eu fui lá e abracei aquela irmã e tudo que eu podia arrumar eu arrumei. Mas foi uma dimensão tão profunda, mas Deus me levou em todos os lugares que aconteceu isso sem eu saber, porque Deus é de lá. Acabei de chegar de lá, surgiu a fofoca lá, Deus me levou lá. Deus não brinca de ser Deus. Deus não brinca de ser Deus. Ele é Deus fiel. Arrumou tudo e eu fui voltar. Então, voltando aqui. Vós, porém, não estáis na carne, vejamos que não estejamos na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Está vendo aqui a pergunta? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque aquele que é espiritual tem as coisas espirituais. Que é loucura para os homens naturais. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, piorou um pouquinho mais. Ficou mais grave o negócio. Mas estão na igreja. Estão fazendo obra. Estão trabalhando na seara. Mas estão trabalhando na seara para acrescentar ou para diminuir, ou para trazer confusão. Estão trabalhando na seara, é de vaso para acrescentar, o coração já foi doado para Jeová, já foi doado para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, já foi doado para a alma que está na sua frente. Tem que ser doado? Teu coração já nos pertence, irmão, é do Senhor Jesus. A tua vida, os teus bens, tudo que é teu nos pertence mais. É para aquilo que Deus, que couber a Deus, como é que fala? Couber, né? O Deus. Aquilo que convém a Deus. Aquilo que convém a Deus é o que você deve fazer com tudo aquilo que você tem no teu caráter, na tua mente, no teu coração, na tua família, nos teus bens, nos teus negócios, em tudo que cerca. Você tem que respirar as coisas do reino de Deus. Porque se não for dessa maneira, querido, você está em cima de um muro. E isso é extremamente perigoso. Porque do lado de cá são aqueles que estão espíritos em verdade, que são capazes de morrer pela sua própria vida para fazer aquilo que Deus quer.
perceberam. Eles têm um desejo ardente de ganhar almas, de salvar, de dar libertação, de fazer obra. Há um desejo ardente de levar a palavra. Aquilo que você recebeu é vivo. A obra é viva dentro da gente, é viva. Nós estamos com o espírito de vida e de paz. Vida. Eu durmo pensando nos cadeirantes, acordo pensando nas almas que estão ali numa terra, na outra terra. Meu Deus, estou pensando nas pessoas que estão no carro, na rada. Ontem conheci uma moça que estava em crise e esteve internada, surtou. E eu fico tentando ficar na terra para poder fazer as coisas materiais, para dar conta das minhas obrigações como mãe, como mulher que sou, dentro de casa, de um lar, me esforçando para ser Marta, que é um processo altamente difícil, porque tem pouco talento para ser Marta, que meu talento é mais para Maria, mas eu me esforço de forma sobrenatural para dar conta. Quase que eu gravei hoje. Hoje eu consegui algo tremendo na minha cara. Mas verdadeiramente, há pouco que entrei pela brecha. Eu recebi uma oferta de emprego aí do Zoinho, né, do Estado Federal, coisa maravilhosa. Eu sou motorista, e graças a Deus um bom motorista, e eu seria motorista de um candidato a vereador, ganharia bem, ainda cuidava do carro, colocava som, tudo. Teria reunião ontem. E eu fiquei muito feliz que eu receberia para isso, e eu ficaria muito feliz também porque eu ia na casa de todo mundo, e eles iam bancar com o carro, né, para cá e para lá, eu ia visitar muita gente. Mas eu teria que ficar na mão de um homem. Eu teria que ficar na mão de um homem na terra. Eu não pude aceitar. Mais uma vez eu não pude aceitar. Mas como eu pude aceitar? Mas se eu ficasse lá, quando algo oferecendo, me chamar para socorro, ou Deus me revelar algo oculto, eu já não estou livre para ir. Porque o Espírito Santo de Deus agiu em mim, Ele me dá o sonho e me coloca onde Ele quer que eu fique, onde Ele quer que eu esteja, e eu vou. Sendo livre, tendo os meus filhos, não tendo ninguém acima da minha cabeça. Eu posso ir e vir, que quem está sobre a minha cabeça me fala, me ordena, me mostra e me leva. Mas sendo alguém sobre a minha cabeça, vai tentar o quê? Fazer papel de Deus, manipular. E manipulação é pecado de feitiçaria. E aí? Está na casa do Espírito. Está na casa do Espírito. Já aceitou Jesus, verdade? Manipulação é pecado de feitiçaria, é feiticeiro. A gente não pode manipular ninguém em nenhuma sua vida. O Espírito Santo de Deus é que convence cada um. O Espírito de Deus dá liberdade. Quando Deus falou sobre a abertura da igreja, dá liberdade para o meu povo. Eu tenho liberdade para o povo. Só que ela parece que essa liberdade está demais da conta, o povo voa demais. Mas você que sabe. Não estou dando liberdade para o povo, estou obedecendo. Na hora que ele quiser colocar aquele come. Esse Cristo, ele está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também se vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Essa palavra, queridos, é palavra para conversão de crente. Que coisa esquisita, hein? Coisa esquisita. É palavra para conversão de cristãos. Porque eu pude ter experiência, como trabalhei em convenção, eu trabalhei 3 anos. Eu tive a experiência de lidar com pastores, apóstolos, bispos, pastores, apóstolos, bispos e pastoras, e muitos ministros, e pude ter experiência, triste experiência, de ver revelado nos lábios deles muitas palavras estranhas que não vêm do reino do céu. Muitas orações estranhas também não vêm do reino do céu. E eu fiquei muito assustada, eu achei até que todo mundo era daquele jeito. Fiquei tão assustada porque Deus me levava cada dia numa igreja, teve igreja que Deus deixou, me mostrou, me deu a revelação, me revelou a data, me mandou para o pastor que no dia da ceia ele ia desviar, porque estava fazendo tudo errado.
Onde eu abri essas portas, Deus me levou em muitos ministérios e fechou algumas portas, outras portas Ele abriu. E as pessoas não entendiam nada que Deus tinha comigo na terra, assim como não entende até hoje, que Deus achou que ninguém ia entender. Mas me chamou como uma mulher de Deus, e de fato sou prova de senhora, prova de conserto na terra. Mas se eu não me consertar, não vou entrar no reino dos céus. Se o irmão e a irmã não consertar, meu pai e minha mãe e o irmão não consertar, não vamos entrar no reino dos céus. Esse conserto tem que acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Esse conserto vai acontecer. Não vou julgar mais. Fala a partir de hoje. Não vou julgar mais. Fala. Não vou julgar. Não vou apontar mais. A palavra de Deus falou, se quiserem andar 1 milha, Jesus falou, anda 2 milhas. Com quem te fez andar 1 milha? Se bateram nessa face, doeu. Ai, sua marca, ai. Dá essa parte também para bater. Então vamos deixar Deus trabalhar profundamente em nós. Porque Deus coloca no meu coração que há necessidade de mudança. Deus fala sim nas igrejas. E Deus fala sim neste lugar. E está falando hoje. Falará e continuará falando. Ele fala. Usando as coisas débeis. Às vezes usando base igual uma mula. A mula estava lá, coitada, pelada, suja, todo com o pé de lama, sem saber que era um animal, falou. Sem ter consciência que era um animal, falou. Às vezes Deus usa pessoas débeis para pregar aquilo que Ele quer. Às vezes Deus usa coisas insignificantes, pessoas que ainda não têm o seu caráter trabalhado, porque volta bem. Falar de um grande homem de Deus, não sei, né? Deus que sabe se ele é um grande homem de Deus, um homem com uma grande igreja, vamos falar assim. Que Deus é que sabe quem é quem. Um homem com uma grande igreja, grandes ministérios por aí, pelo mundo afora. Estavam me falando, revoltados, os homens que foram jogados fora do ministério dele, estavam me falando mal desse ministro, vamos dizer assim. E eu peguei e falei, no meu ouvido você não vai falar. Nisso aqui você não vai falar. Você não vai contaminar minha alma, querido. Eu te amo, mas essa vida aqui você não vai falar. Porque aquele homem, ele pode ter milhões de defeitos, mas ele é um grande pescador de alma. E naquele grande dia vai ser Jeová que vai julgá-lo. Ele pode ganhar todas as almas pegar a alma dele? Pode. Ele pode ganhar um monte de almas e perder a salvação? Pode. Porque está brincando, né? Tem o dom da palavra, tem um monte de dom, mas está brincando? Pode perder a própria alma. Claro que pode. Em Hebreus fala que a caída tem jeito, a recaída não tem. Mas Deus não para aquele que está ganhando alma, filho. Deus não para. Se vai ser salvo, é outra história. Porque não é pela obra que nós somos salvos. Deus vai olhar o seu coração. Deus vai olhar a qualidade do seu sentimento em relação ao próximo que sofre. Porque Jesus falou, estive nu e não me vestiste. Estive com fome, não deste comer. Estive preso e não me visitaste. Está acordado, pai? Tá. Só para ver. Estive preso, não me visitaste. Estive doente, não vou te visitar. Ou nós fomos. Ou estavam doentes, nós vamos visitar. Jesus estava em casa doente. Que coisa. Meu Deus, que perigo que é tocar numa vida. Deus fez cada um com a preciosidade do amor dele. Depois enviou o seu único filho para a salvação de cada um desses pecadores. Uma alma extremamente preciosa para Deus. Hoje não está salvo, amanhã não está. Hoje é crente salvo, matador, amanhã é cristão mesmo. Verdadeiro Deus transformou e virou Paulo. Então não podemos tocar em ninguém. Ah, mas aquele que faz assim, desvia do caminho, não compactua. Sai do meio dela, por Deus. Sai do meio dela. Se está perdendo a rainha de Deus, sai fora. Mas não toca, mas não fala. Porque depois Deus transforma no verdadeiro ungido de Deus, e ainda corta cada palavra que foi dita.
obrigado a perdoá-la. E se eu não tivesse perdoado? Se eu tivesse com rancor? E se eu falasse para Deus, Senhor, não, então ficou. Sentimento de Deus? Não é Deus, vingança. Se Satanás escutasse que isso agia lá, e aquela pessoa que tem sentimento de vingança ia ficar toda boba, porque houve vingança e Deus vingou ela. Eles estão dessa maneira hoje. Está feio. Está feio de ver. Deus age a favor dos escolhidos dele. Estou terminando. Deus age a favor dos escolhidos dele. E os escolhidos fiéis, ele age ainda mais. Os escolhidos fiéis têm galardão. Eles vão receber da mão de Deus o salário das obras dele. Eu não pude receber aquele trabalho ontem. Fiquei com muita vontade, calculei quanto eu ia receber, vi as contas, fiquei feliz. Mas se eu não tiver disposição, quando Deus chamar, quem vai? Se eu tiver disposição, qualquer momento ele pode me chamar. Quem vai? Porque muitos de verdade, são escolhidos. Chamados. Muitos são chamados. Poucos escolhidos. Porque um não podia fazer a obra porque ia casar. O outro não podia fazer a obra porque ia trabalhar. O outro não podia fazer a obra porque ele tinha um compromisso. Como é que é? Tem lá a boda, né? A terra de boda. E a fazenda que comprou. O outro comprou a fazenda. O Miguel, irmão Miguel. Comprou vaca, tá todo bobo lá, irmão Miguel. Irmão Miguel tem irmão Miguel. Comprou vaca, touro. Então, comprou fazenda, não pode vir à igreja. Né? Agora, acordando cedo, ordenando a vaca, tirando leitinho. Sempre produzindo leite. Glória a Deus por isso. Mas não pode vir à igreja, você não está cuidando da sua terra. Alguns vão fazer na igreja, estão construindo casa, juntando dinheiro para comprar carro. Alguns não podem vir porque tem outros problemas pessoais, ou está na faculdade. O outro tem que crescer intelectualmente mais a conta, tem que ser muito grande. Muito grande, tem que ganhar muito bem. Tem que juntar tesouro na terra. Tem que ser preparado para ganhar o tesouro na terra. Aonde Deus não ensinou isso. Aonde muitos estão brincando com a palavra aí, e ensinando o povo a ser próspero, e falando que isso é sinal de Deus. Prosperidade é sinal de Deus. Glória a Deus que Deus prosperou. Mas prosperidade não necessariamente é sinal de Deus. Muitas vezes os arranhões, os espinhos na carne são sinais de Deus. Muitas vezes o vestir roupa de animais como João Batista, morar na caverna e ficar todo lugar de lama na caverna, é o sinal de Deus. Muitas vezes o Deus levantar a cabeça, é o sinal de Deus. O sinal de Deus não é o que você possui. E o quanto você adquiriu de conhecimento, de intelectualidade, o sinal de Deus não é isso. O sinal de Deus é revelar individualmente ou em grupo, conforme o querer do Pai. E Ele revela para os pequeninos dele, diz a palavra do Senhor, para os humildes dele. Né? Não conforme queremos, mas conforme o projeto do Pai. Eu não peço dom para Deus, não peço nada. E o voto que eu fiz há 20 anos atrás, eu estou puxado demais, já tenho responsabilidade demais. Não peço dom nenhum. Eu ontem fui induzida de forma positiva a pedir sabedoria e comecei a pedir só sabedoria agora. Nunca pude pedir nada. Vou pedir a sabedoria para poder lidar com tudo que Ele já me deu. E assim eu termino o trabalho dessa noite. Pensa na igreja, num sentimento de reflexão. Um sentimento de reflexão sério. Até aqui me ajudou o Senhor. Mas agora eu preciso saber, sou uma mulher espiritual que diante das afrontas me mantenho mansa? Sou um homem espiritual que diante das afrontas me mantenho mansa? Sou uma mulher, um homem espiritual que diante das adversidades, das maldades que o irmão possa me fazer, eu retribuo a ele com amor, respeito, dou
companheiro, mesmo com as suas fraquezas na carne. Está se esforçando para ir, está se esforçando para marchar, mesmo que, talvez com 99% de dificuldade, talvez tantas delas no próprio caráter. Mas será que não sou eu e você sendo luz que vai fazer a transformação dessas pessoas? É dessa maneira. Deus vai usar os pequeninos dele, com amor, alegria, um sorriso nos lábios para aquele que muitas vezes nos apunhalou. Quantas vezes eu tive que voltar onde pessoas me apunhalaram para dar vida para elas, porque estava oferecendo e morrendo. Deus voltava comigo lá para me orar, e ela acabava escondendo a minha mão, eu não queria ninguém dentro da minha mão, não pedi para ninguém ficar dentro da minha mão, e ela parava dentro da minha mão, eu tinha que salvar, tinha que socorrer para o hospital, chegava no médico, não tinha médico, era minha oração mesmo, era a oração de Deus na minha vida para salvar a vida. Alguns pastores, alguns homens de Deus com grande degrau alto. Então, queridos, nós não sabemos quem é quem. Vamos sorrir, amar, acolher aquele. Um irmãozinho está chegando na igreja, ainda bebe. O outro chega na igreja, fuma. O outro chega na igreja, mente. O outro chega na igreja, rouba. O outro chega na igreja, adultera. Você vai amar o que adultera, o que mente, o que rouba, mas você vai ser o que? Luz. Você vai ser reto. Você vai ser o mais reto possível. Vai arrumar o máximo que puder o seu prumo. Arruma a sua casa, arruma tudinho, porque vão olhar para você como espelho. Vão olhar para mim. Eu estou me apressando para arrumar, mas está difícil. Mas eu vou dar conta. Porque Deus, eu vou conviver contigo também. Você também vai dar conta. Assim terminando o trabalho essa noite, agradecendo. Foram palavras inspiradas por Deus. Eu não tinha nenhuma palavra para trazer hoje, nem pensei que eu tinha palavra hoje para trazer, que estaria comigo a pregação. Mas ele não é 10. Mas Deus me deu 2 capítulos ali, onde foi desenrolado, onde Deus quer de fato trabalhar